Por isso, voltamos no começo. Por Aham. isso que o evento de alto impacto emocional é tão transformador. Porque nos eventos, não são só eventos, Uhum. vou falar de outras coisas. Nos eventos de alto impacto emocional, nós vamos, via de regra, te levar para experiências onde você vai cavar, é o digging que a gente chama, você vai cavar a origem do problema, Tá. para você ressignificar a origem do problema. Você já deve ter visto isso aqui muitas Uhum. vezes, se a gente for olhar Tony Robbins, Pablo Marçal, várias pessoas fazendo isso, tudo vai lá para pai, mãe, experiências de infância, né? Então, quais são os jeitos de resolver? Vamos para a prática. Vamos Sim. para o como. Começa com o como. Como é que resolve? Você pode ir em eventos de alto impacto emocional ou você pode ir para terapias que são mais diretivas. Tá. Por exemplo, a hipnoterapia ela é fantástica para esse processo. Quem tem preconceito com a hipnoterapia, eu atendo, eu sou hipnoterapeuta também, eu tenho como acessório na minha gama de ferramentas e eu atendo algumas pessoas que até são de religiões que costumam dizer que não pode usar hipnoterapia. Gente, a hipnoterapia é um estado, o estado hipnoidal é um estado básico da mente que veio programado em você desde que você nasceu. Em 1 minuto. Em 1 minuto, se você já dirigiu para algum lugar que você vai muito e você esqueceu o caminho, só foi? Estado hipnoidal. Já ficou no celular ali quando você viu passou 1 hora? Estado hipnoidal. Flow. Já fez alguma atividade com muito flow quando você viu passou 3 horas? Estado hipnoidal. Último exemplo, Netflix. Você vai escolher um filme no Netflix, passou meia hora. Estado hipnoidal. O que é o estado hipnoidal? Estado de hiperfoco. Você desliga um pouco os sentidos e foca numa coisa só. E se a gente pudesse fazer um estado de hiperfoco para entrar na tua mente, desbloquear teu senso crítico? Não é desbloquear, na verdade, a gente pede licença para o senso crítico. E se a gente pudesse usar isso para ir exatamente na sua memória, no trauma, para ressignificá-lo. Isso é hipnose. Entendi. Aí, por exemplo... Eu tô aqui, eu tô aqui pensando, tá. Por isso que a programação neurolinguística funciona muito bem. Por isso que a hipnose funciona muito bem. Porque a gente tem uma... A gente que é treinado para isso tem uma linha racional. Na verdade, não é uma linha racional. É um background. Estou tentando pensar em português. A gente tem uma linha mestre. Uma linha mestre que eu entendi o que você está falando, mas este não é o problema. Eu preciso... entender qual é a origem do problema, a gente vai nela e a gente faz. Por isso que grandes players do mercado, se você for olhar, grandes players do mercado, eles são mestres em fazer isso. O problema por trás do problema. O problema nunca é o problema. O problema nunca é o que você está falando. Sim. O problema é alguma coisa por trás dele que você não está vendo, porque se você estivesse vendo, você já teria resolvido. E é o que a gente busca, na verdade. Só que essa é a dificuldade de encontrar esse problema que está por trás, assim. Mas é que o ser humano, a gente tem... quer dizer, na verdade... Eu falo generalizando, eu espero que não seja só eu, gente. Mas eu sou meio assim. A gente quer resultado rápido, quer tudo meio imediato. Achei, vou lá e eu já quero encontrar o problema de uma forma rápida. O que eu percebi que pra mim acaba sendo uma jornada bem. Porque a gente vai ver que depois que não é só um problema, né? São diversos problemas, assim, né? Mas Felipe, tipo, isso aqui tá. Cara, tá explodindo minha mente aqui, já de novo, né? Eu queria fazer uma pergunta agora, assim, no sentido. Tá. Da onde... Eu queria que você falasse de você. Eu tava pensando aqui, como que você foi entender tanto, sabe? Aprender tanto sobre o assunto. Como tudo isso aí começou, meu? Legal. A minha história é muito interessante nesse sentido, assim. Eu acho ela engraçada, porque eu, por natureza, eu era aquele cara super racional, né? Filho de engenheiro com professora. Eu era um cara super racional, descrente, inclusive, né? Uma pessoa que... se a gente fosse voltar lá para mim, 18, 20 anos, eu ia falar que isso tudo que eu falei aqui é balela, que não funciona, que isso é pseudo sei lá o quê. Eu ia ser um crítico ferrenho desse processo. E eu fui aprendendo no caminho que, na verdade, o que a gente desconhece, a nossa ignorância é o fato de ignorar o que a gente desconhece do mundo. A ignorância é o ignorar o que a gente desconhece do mundo. Existe um monte de coisa que a gente não conhece. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu queria o dinheiro. Eu queria... Porque lembra, eu via meu pai com muito medo de ser demitido, com muito medo de não prover. Então, o que tinha na minha cabeça? Eu preciso fazer dinheiro. Por quê? Porque eu vou ser demitido. Porque eu vou ter problemas. Eu tinha muito medo de tudo. Comecei a trabalhar. Então,
quando eu comecei a trabalhar, o meu desenvolvimento comportamental, essa vontade que eu tinha, que era orientada pelo medo, olha que doido, a vontade orientada pelo medo, me fez ir sendo promovido, ter algumas oportunidades, etc. Ótimo. E aí, com essas oportunidades, eu comecei a perceber o seguinte, cara, eu nem tinha feito faculdade, nada. Eu falei, preciso fazer uma faculdade, preciso me estruturar. Aí eu fui trabalhar numa consultoria, recebi um convite de um amigo para trabalhar numa consultoria de recrutamento e seleção. Lembra que eu te falei que você precisa de alguma coisa forte na tua vida que ou você queira ou te balance? Quando eu entrei naquela consultoria, era uma consultoria que atendia grandes players do mercado em estágio de trainee. Eu tinha 19 anos, fui trabalhar lá. Eles atendiam Natura, Avon, Itaú, Unilever, só grandes players do mercado. Eu fui trabalhar como temporário. Primeira sala de estágio que eu abri, que eu fui olhar a galera, eu olhei e falei assim, esse pessoal tem intercâmbio, faculdade de primeira linha, pós-graduação, a galera fazendo pós-graduação no último ano da faculdade. Sim. E eu era quem? Eu era um cara de 19 anos, que não falava inglês, não tinha feito faculdade, não tinha nenhum diferencial. E eu falei, cara, tô ferrado. Eu não tenho pra onde ir, eu vou ser massacrado por esse povo. Eu tinha na minha cabeça ainda aquela história de procure uma boa empresa, tenha um bom trabalho, tenha bons benefícios e você será feliz. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu tô ferrado. Eu vou ter um grande problema. Eu comecei a perceber o seguinte, que eu tinha passado por algumas experiências e essas experiências tinham feito... o meu comportamento tinha feito diferença. Então, eu fui trabalhar no shopping, em 6 meses eu virei subgerente, em 6 meses eu virei gerente. Aí eu resolvi ir para essa consultoria, pedi demissão do shopping. Foi como temporário, em 3 meses fui efetivado, em 6 meses virei analista júnior. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Não tem uma habilidade técnica. O que tem aqui? Na verdade, você fez algo que todo mundo quis fazer. Caraca. E eu comecei a perceber o seguinte, o medo, olha que doido, o medo de não ter, o medo da escassez me fazia correr muito mais que as pessoas. E isso era reconhecido. Nesse momento aconteceu uma coisa importante ali, tá? Que eu preciso reconhecer. Tinha algumas pessoas nessa consultoria, era uma consultoria grande, é grande até hoje, inclusive, essa consultoria. Algumas consultoras muito seniors. Uma consultora, ela olhou para mim, ela viu que eu era diferenciado no comportamento. E ela deu um pouco de atenção para mim. Ela falou, Fê, vem aqui, vamos conversar. O que você quer da vida? O que você quer fazer? Para onde você tá indo? Sei lá. E eu falava isso para ela. Eu só sei que eu vou ser massacrado por essa galera de mercado. E eu não posso não ter grana, não posso ficar desempregado. E aí ela começou a me ajudar. Eu tinha feito técnico de administração numa ETEC, que era pública, né? E ela falou, vamos então olhar aqui uma faculdade de administração para que dê para pagar, que tem uma boa avaliação e tal. O importante não foi a decisão que eu tomei. O importante foi, lembra que a gente falou no começo? Ela ali serviu como mentora. Uma pessoa que tinha uma experiência, uma visão expandida de mundo e que ela me ajudou a enxergar o que eu não enxergava.